Você já imaginou o instante em que o destino traz de volta aquele que um dia te abandonou, justamente na fronteira frágil entre a vida e a morte? Isabela, uma jovem mãe, entra em um parto doloroso e solitário, apenas para descobrir que o médico responsável por salvar sua vida é o mesmo homem que lhe virou as costas quando ela mais precisava. No choro da criança que nasce e nas lágrimas ainda não secas, ódio e esperança se misturam em uma melodia sufocada. Esta não é apenas uma história de traição e perdão, mas a jornada de dois corações aprendendo a permanecer, a amar novamente a partir das cinzas. O céu de Lisboa estava coberto por uma névoa leve, como o véu tímido de uma noiva, pousado sobre os telhados vermelhos do antigo bairro de Alfama. À noite, as vielas de pedra curvas repousavam em silêncio, quebrado apenas pelos passos solitários de alguns errantes, voltando para casa após uma noite de fado e vinho. O sino da igreja bateu 2 vezes, o som grave espalhando-se pelas paredes caiadas e gastas. No pequeno apartamento do 3º andar de um prédio escuro, Isabela Figueiredo despertou assustada com uma dor súbita que atravessava seu baixo ventre. Sentou-se bruscamente, uma mão apertando o travesseiro, a outra agarrada ao lençol amarrotado. A princípio, pensou ser apenas mais uma contração de Braxton Hicks, aquelas falsas dores que o corpo ensaia antes do grande dia. Mas quando o relógio digital piscou 2:10, uma verdade cruel golpeou sua mente. Aquilo não era ensaio. Era o início da jornada que ela esperara e temera durante 9 meses. O ar do quarto parecia pesado. Suada, Isabela afastou os fios de cabelo colados à testa. Cada respiração era uma luta. Cambaleante, dirigiu-se até a janela, buscando no vento noturno algum alívio para as dores que se intensificavam. Do lado de fora, a luz amarelada iluminava varandas cheias de gerânios vermelhos, mas nem mesmo aquela beleza conseguia acalmar a angústia crescente. Encostada ao parapeito, respirava como aprendera nas aulas de preparação. Inspira, expira, murmurou para si, com voz trêmula. No fundo, sabia que não estava pronta. Nenhuma mão para segurar. Nenhum abraço que lhe dissesse que não estava sozinha neste instante de vida e morte. A dor física logo foi engolida por uma dor ainda mais funda. Miguel Andrade. Meses haviam se passado, mas, apesar das tentativas de enterrar lembranças em meio ao trabalho ou caminhadas às margens do Tejo, o nome dele surgia, nítido como o fado melancólico ecoando dos bares da colina. Miguel, o homem que amara com toda a confiança, o pai que deveria estar ali, ao lado da cama, enxugando seu suor, sussurrando coragem. Mas ele a abandonara. A cena permanecia gravada. A noite em que Isabela, trêmula, segurava o teste positivo, olhos brilhando de esperança. Esperava o sorriso dele, mas recebeu apenas silêncio e um olhar sombrio que evitava o dela. Não estou pronto. Não posso ser pai agora. Palavras cortantes como lâmina. Poucas horas depois, a pequena mala de Miguel sumira do apartamento, deixando apenas um vazio frio. Desde aquela noite, Isabela aprendera a conviver com o silêncio. Uma nova contração fez seus joelhos cederem. Abraçando a barriga, gemeu entre lágrimas que já não sabia distinguir, dor do corpo ou do coração. Vai correr bem, filha. A mamãe está aqui, murmurou, pousando a mão sobre a barriga tensa, como quem consola a menina ainda não nascida. Clara, nome escolhido desde os primeiros meses, chama que mantinha seu coração aquecido em meio ao gelo. Com esforço, arrastou-se até o velho armário. A bolsa de maternidade, preparada semanas antes, esperava. Minúsculas roupinhas dobradas, fraldas, paninhos de boca, papéis necessários. Cada peça guardava um fragmento de esperança. Pegou o celular e, entre gemidos, chamou um táxi. Rua dos Remédios, Alfama. Depressa, por favor. 10 minutos que pareceram séculos. Depois, a buzina ecoou na rua estreita. O motorista, um homem de meia-idade de olhar bondoso, a ajudou a entrar no banco de trás. Calma, senhora. Vai dar tudo certo, repetia como batida de tambor que embala. Mas Isabela apenas apertava o cinto, unhas marcando a palma, suor encharcando as costas. O táxi disparou pelas ruas íngremes, deixando atrás o sussurro das árvores. A cada contração, mordia os lábios até sangrar. No retrovisor, o reflexo mostrava seu rosto pálido,
os olhos marejados. E, inevitavelmente, Miguel surgia em sua mente. A porta se fechando, o olhar gelado, as noites longas na escuridão do apartamento. O caminho até o hospital parecia interminável. Do rádio, um fado suave misturava-se à sua respiração entrecortada. A melodia triste não consolava, apenas atiçava a mágoa. Era como se a cidade inteira conspirasse para cantar a sua dor. Quando o carro entrou no hospital de Santa Maria, Isabela quase desmaiava. A porta se abriu, passos apressados soaram. 2 enfermeiras a colocaram em uma cadeira de rodas. Uma delas anunciou: firme, gestante, 38 semanas, contrações regulares, sem acompanhante, sem acompanhante. As palavras cortaram fundo. Ali estava a verdade nua, sozinha na maior batalha da vida. A porta da emergência se escancarou, a luz branca cegando seus olhos. O frio do ar-condicionado fez seu corpo tremer. O cheiro de antisséptico dominava o ar. Só preciso que ela viva. Eu aguento tudo, repetia mentalmente, engolindo lágrimas. Mas outra pergunta ecoava, implacável. Por que você me deixou? As rodas da cadeira rangiam no corredor, iluminado por lâmpadas fluorescentes. Isabela fechou os olhos, tentando sufocar o medo que se espalhava em suas veias. Se ao menos uma mão segurasse a dela, o pavor seria menor. Mas todos, os pais, os amigos e, sobretudo, Miguel, haviam desaparecido. Uma enfermeira jovem, loira, inclinou-se para medir-lhe o pulso. Vai correr bem, respire fundo, senhora. Isabela acenou fraco, aspirou o ar, mas seu peito parecia comprimido por dentro. A porta da sala de pré-parto se fechou atrás, isolando-a do mundo. O bip ritmado dos monitores e os passos rápidos da equipe preenchiam o ambiente. A luz fria realçava cada gota de suor no seu rosto pálido. Sentia-se pequena, exposta, vulnerável. As lembranças retornaram em enxurrada. O primeiro encontro no café da Praça do Comércio, o sorriso radiante, a camisa azul marinho realçando seus olhos profundos, caminhadas de mãos dadas pelas ruas de pedra, beijos sob as jacarandás lilazes na primavera. Miguel havia sido seu sol, seu porto, sua certeza. Agora, aquela mesma memória a esmagava. O coração parecia traído pelo próprio sentimento. O homem que prometera estar ao lado dela se transformara em ferida aberta, e no meio das contrações, ela lutava não só com a dor do corpo, mas também contra a tempestade da lembrança. Outro espasmo a fez gritar, lágrimas escorrendo sem controle. Eu consigo, tenho que conseguir, repetiu. Mas no íntimo, desejava fugir do próprio corpo. A enfermeira a consolava. Uma mão pousou em seu ombro, firme, porém estranha. Ouviu alguém ordenar. Dilatação avançada, preparar analgesia. Isabela cerrou os dentes. Sentia-se como uma guerreira sozinha em campo de batalha, cada respiração e batimento atrelados à sobrevivência de Clara. E então um som diferente. O giro metálico de uma maçaneta. A porta se abriu. Uma voz grave e clara ecoou. Qual é o quadro da paciente? Tudo parou. O bip do monitor se distanciou. As vozes se tornaram ecos vazios. Apenas o timbre conhecido soava. A mesma voz que um dia lhe murmurou ao ouvido nas noites frias, que cantava baixinho ao levar, lá para casa após um plantão. Isabela virou lentamente a cabeça, como se o tempo tivesse entrado em câmera lenta. Seus olhos encontraram aquele olhar profundo, escuro, que tremia por um instante, um rosto gravado em sua memória, agora meio oculto pela máscara médica abaixada às pressas. Miguel Andrade. O choque a imobilizou. O ar lhe faltou. A dor seguinte confundiu-se com a ferida no coração. Corpo e alma, em um único vendaval. Não, não pode ser você, sussurrou, voz quebrada. Miguel permaneceu parado à porta. Mesmo ele, acostumado a cirurgias de vida ou morte, parecia perder a ação. Seu olhar tremeu, encheu-se de lágrimas antes de se recompor. A equipe aguardava ordens. E Isabela, entre dores, compreendeu a crueldade do destino. Sua vida e a da filha estavam agora nas mãos do homem que as havia abandonado. Seu coração clamava por expulsá-lo dali. Mas o medo maior se ergueu. Se não fosse ele o médico, sobreviveriam. Lisboa dormia em silêncio.
Mas naquela sala branca a tempestade acabava de começar. Isabela sabia. Tudo o que tentara sepultar seria desenterrado naquela hora decisiva. O táxi deixou a estreita rua dos remédios, levando consigo Isabela e a dor que rasgava seu corpo. Pela janela embaçada pelo vapor, Lisboa surgia com outro rosto, silenciosa, fria, distante. Já não havia os pregões animados do dia, nem turistas fotografando os degraus de pedra de Alfama. A madrugada transformara a cidade em um labirinto sombrio, iluminado apenas por fileiras de luz amarela refletidas no asfalto úmido. Isabela recostou-se no banco de trás, uma mão no ventre, a testa apoiada no vidro gelado. Uma contração a invadiu como onda feroz, obrigando-a a morder os dentes para não gritar. O motorista, atento pelo retrovisor, falou com voz rouca, mas sincera. "Calma, senhora. Vai dar tudo certo. Estamos quase lá." Aquelas palavras, repetidas como um refrão, eram um frágil fio que a impedia de cair no abismo do pânico. Um desconhecido, sem saber nada de sua história ou da dor de ser abandonada, era o único a confortar, lá agora. Isabela soltou um riso curto, torto entre lágrimas e suor. Que ironia! No momento em que mais precisava, a mão estendida não era de Miguel, nem de algum parente, mas de um estranho. O carro descia veloz as ladeiras sinuosas da cidade. Ao longe, Isabela divisou a silhueta da ponte 25 de abril riscando o céu, luzes piscando como colar iluminado na noite. Um espetáculo que fascinava turistas, mas que agora parecia distante, incapaz de suavizar a dor que lhe rasgava as entranhas. Uma nova contração a fez dobrar o corpo, agarrada ao cinto. Lágrimas lhe correram pelo rosto, desta vez não só pelo corpo em agonia, mas pelo coração ferido. O som da porta batendo na noite em que Miguel partiu ecoava em sua mente como um golpe seco. Ela havia implorado, acreditando que o amor o manteria. Mas Miguel apenas negara com olhar gélido. A paternidade seria um peso insuportável. Insuportável. A palavra ainda cravada no peito. Para ele, ela e a filha eram um fardo. Mas agora, era justamente esse fardo que lutava para nascer. Isabela murmurou, entrecortada pela dor. "Aguenta, Clara. Só mais um pouco." O motorista ouviu, lançou-lhe um olhar solidário pelo espelho e acelerou. Suas mãos calejadas firmavam o volante, olhos fixos na estrada, mas não escondiam a preocupação. Os postes deslizavam, luzes douradas transformando-se em riscos longos, como lágrimas escorrendo pelo rosto da noite. Para Isabela, o tempo se dilatava. Cada minuto pesava como uma hora. Às vezes imaginava que estavam perdidos no labirinto da cidade, como se o destino quisesse zombar dela mais uma vez. Do rádio, um fado suave se espalhou. Solidão, palavra triste. Isabela mordeu os lábios, quase pedindo para desligar, mas recuou, porque naquela melodia triste reconhecia a si mesma. Mulher perdida entre ruas, carregando uma solidão sem testemunhas. Outra contração a atravessou, brutal, como se fosse rasgada ao meio. Gritou, o som reverberando no vidro. O motorista apressou-se. "Aguente firme, senhora. Só mais alguns minutos." Ela acenou com a cabeça, mas dentro estava em ruínas. Pensou por um instante em Miguel, como ele talvez lhe ensinasse a respirar, lhe segurasse o ombro, mas afastou a imagem. Não, ele escolhera partir. Não merecia nem mesmo o consolo da lembrança. Só restava ela e Clara. As últimas ruas se abriram diante do carro. O Hospital de Santa Maria surgiu, imponente, bloco branco iluminado por refletores, como uma fortaleza contra a escuridão. Um alívio breve atravessou Isabela, mas seu corpo já estava exausto. O táxi parou diante da emergência. O ar frio da madrugada invadiu quando a porta se abriu. O motorista saltou, chamando por ajuda. Ela está em trabalho de parto avançado. Rápido, tudo então se moveu em ritmo urgente. Mãos a retirando do carro, a colocando na cadeira de rodas, passos apressados, vozes técnicas trocando informações, sirenes distantes misturando-se ao caos. Isabela era apenas uma nota frágil em uma sinfonia desordenada. Respirava ofegante, visão turva. Um único pensamento a sustentava. "Clara, fica comigo." Antes da porta de vidro se fechar atrás dela, seus olhos encontraram os do motorista. Ele permanecia parado,
acompanhando-a com um olhar cheio de preocupação, mas também de uma estranha ternura. Naquele instante, Isabela percebeu: às vezes, são os estranhos que se tornam o único amparo nos momentos mais escuros. A porta fechou-se, cortando o som do motor, da voz rouca que a havia confortado. Restava apenas a luz branca, o cheiro ácido de desinfetante e o bater apressado dos sapatos no corredor. Isabela sentiu-se engolida por outro mundo, onde decisões e ordens giravam em torno da vida e da morte. Tremia, mordendo os lábios até sangrar, enquanto uma enfermeira ajustava o soro em seu braço. Respira, respira, repetia a si mesma. Mas a respiração saía curta, entrecortada. As contrações vinham violentas, convulsivas, como ondas que levavam embora suas forças. Olhou para o teto, retângulos fluorescentes brilhando como estrelas artificiais. No delírio, pareciam milhares de olhos a testemunhar sua solidão. Fechou os olhos, tentando imaginar consolo. Viu Clara o rosto sonhado, olhos escuros brilhando, sorriso inocente, a mãozinha agarrada à dela. Essa visão lhe deu fôlego para suportar mais uma dor. Mas logo Miguel irrompeu em sua mente, quebrando a frágil paz. A lembrança da manhã em que partiu a mala à porta, o olhar esquivo, fixo no telefone. Ela suplicava, gritava, e ele apenas murmurava: "Não posso, Isabela", antes de sair. A porta fechando-se como sentença final. Daquele dia em diante, prometera nunca mais depender de ninguém. Mas agora, deitada na maca, percebeu. Era frágil, vulnerável, desejava uma mão que a segurasse. Raiva e medo misturavam-se em lágrimas incessantes. Uma enfermeira enxugou seu suor, murmurando: "Você é forte, senhora. Logo vai abraçar sua filha." Isabela assentiu, muda, garganta travada. Apenas repetia em pensamento: "Só preciso que ela viva. Eu aguento tudo." As rodas da maca rangeram, atravessando portas. O ar gelado a atingiu. Ordens se sucediam. Dilatada em 8, preparar analgesia. Queria gritar que não precisava de remédio, precisava de companhia, mas já não tinha escolha. Seu corpo era levado, sua vida nas mãos de estranhos. Mordeu os lábios, olhos fixos no teto, lágrimas escorrendo pelas têmporas. Sentia-se como um barco minúsculo perdido em mar revolto, sem ninguém para remar ao seu lado. Então, ouviu-se o clique metálico da maçaneta. O corpo de Isabela enrijeceu. Com um pressentimento, virou a cabeça. Um homem entrou, jaleco branco flutuando, máscara pendurada no queixo. Ainda antes de ver-lhe o rosto, a voz a congelou. Qual é o quadro da paciente? O coração de Isabela falhou um compasso. Todos os outros sons se apagaram. Só aquela voz permanecia grave, familiar, que tantas vezes lhe murmurara nas noites frias. E quando os olhos dela encontraram aqueles olhos castanhos escuros, tudo se despedaçou. Miguel Andrade. Um soluço escapou, misto de grito e maldição. O corpo inteiro tremeu, suor frio escorrendo. Murmurou, sufocada: "Não, não pode ser você." Naquele instante, a escuridão se fez mais densa do que nunca. O destino fora cruel. Entregar sua vida e a da filha às mãos do homem que as abandonara. O mundo rodava. Uma contração dilacerante atravessou seu corpo, mas menor que a onda de fúria e humilhação que subia em seu peito. Quis levantar-se, fugir, mas o corpo esgotado a traiu. Lá fora, Lisboa seguia sua noite, luzes refletindo pela janela distante. Mas para Isabela, tudo havia mudado. A escuridão já não estava apenas ao redor, havia invadido o fundo do seu coração. E aquela viagem na escuridão, ela sabia, estava apenas começando. O ar da sala pré-parto congelou no instante em que Isabela reconheceu aquele rosto. Todos os sons, o arrastar apressado dos sapatos, o bip dos monitores, o tilintar dos instrumentos metálicos, soaram abafados, como se viessem debaixo d'água. Seu coração batia em disparada, ao mesmo tempo sufocado e em fúria. Miguel Andrade, o homem que já fora tudo para ela, que a abraçara nas ruelas de Alfama, que lhe prometera futuros diante de taças de vinho, que desenhara com ela o sonho de uma família. E também o homem que a deixara sozinha, com um teste de gravidez nas mãos e um futuro em ruínas. O corpo de Isabela tremia, não apenas pelas dores do parto,
mas pelas lembranças que voltavam com brutal clareza. Era como sentir novamente o perfume dele, ouvir o riso grave dos tempos felizes, até que a memória mudava de cor, o rosto dele pálido, o olhar desviado, a voz fria dizendo: "Não estou pronto, não posso ser pai agora." Palavras que haviam se cravado em seu peito como lâminas. Um soluço lhe escapou. Tentou recuar na cama, como se pudesse se afastar dele. "Não, não pode ser você", repetiu, entre negação e maldição. Miguel também estacou. Por alguns segundos, deixou de ser o médico de jaleco branco, voltou a ser apenas o homem atônito, diante de um passado vivo, deitado diante dele em lágrimas e dor. Seu olhar vacilou antes de reassumir a firmeza profissional. Ele sabia. Se deixasse vencer pela emoção, mãe e filha corriam perigo. Uma enfermeira se aproximou com a prancheta. "Doutor, paciente em trabalho de parto avançado, contrações regulares, mas quadro instável." Miguel assentiu. Sua voz voltou firme. "Preparar analgesia. Monitoramento contínuo." Mas, mesmo dando ordens, seus olhos não se afastavam de Isabela. Pálida, os lábios ressecados, o olhar cheio de ódio e medo. E ele percebeu a verdade mais cruel. Nada doía mais do que ser visto como inimigo pela mulher que nunca deixara de amar. Isabela reuniu forças, rangendo os dentes entre contrações. "Afasta-te de mim. Tu não tens o direito." A voz falhava, mas o olhar cortava como faca. A equipe ficou em silêncio. Todos sentiam a tensão que pairava entre paciente e médico, mas ninguém ousou interferir. As vidas dependiam dele. Miguel apoiou a mão no leito, tentando falar baixo, sereno. Eu sei que não tenho, mas agora sou o médico, e não vou fugir desta vez." As palavras dela vieram como chicote. "Engraçado, não quiseste ser pai, mas agora ages como herói." Miguel apertou os lábios, fechou os olhos por um instante. Inspirou fundo, negou com a cabeça. "Eu não sou herói, Isabela. Só sou alguém que se recusa a fugir outra vez." O ar parecia pesado, cada frase dita se gravando em dobro. As enfermeiras seguiam nos preparativos, fingindo não ouvir, mas todos sabiam. Aquela sala não seria apenas palco de um nascimento, mas de um confronto de corações dilacerados. Isabela virou o rosto, fechando os olhos, permitindo que as lágrimas escorressem. Não queria ver, não queria ouvir, mas o destino os havia lançado juntos no mesmo campo de batalha. A cada contração, ela mordia os lábios, agarrada ao lençol. Sua raiva tornava a dor ainda mais insuportável. Vergonha, mágoa e sofrimento físico se misturavam em tormento sem fim. E ainda assim, quando Miguel orientou sua respiração, voz grave, firme, ela obedeceu quase sem perceber. E a dor, por um momento, pareceu menos cruel. Ela abriu os olhos e encontrou o dele, tenso, ansioso, carregado de arrependimento. Viu por um segundo não o médico, mas o homem que um dia a abraçara às margens do Tejo. Assustada com o próprio coração, desviou o olhar e murmurou: "Não, não tens o direito de estar aqui." Miguel demorou a responder, mas sua voz saiu baixa, firme. "Eu sei, mas estou, e não vou a lugar nenhum." Dentro dela, um conflito feroz. Queria expulsá-lo, mas sabia que a vida de Clara dependia justamente das mãos dele. Sentia-se pássaro preso em gaiola. Queria fugir, mas não podia. O monitor seguia apitando em ritmo constante, como sinos impiedosos. O passado voltava em lampejos. O pequeno apartamento na Rua dos Remédios. As tardes tomando café à janela, ouvindo guitarras no beco. Miguel a abraçando pelas costas, prometendo: "Um dia vamos encher esta casa com risos de crianças." Promessa que se desfez quando ela lhe mostrou o teste positivo. Seu olhar, não de alegria, mas de pânico. "Não posso, não consigo agora." E a porta se fechando atrás dele, levando consigo todas as esperanças. Agora, deitada ali, percebia a crueldade. O destino a obrigava a confiar nele outra vez. Uma contração violenta arrancou-lhe um grito. Miguel se inclinou, segurando-lhe a mão. "Olha para mim, Isabela. Respira comigo. Inspira, expira devagar." Assim, ela quis afastá-lo, mas já não tinha forças. Inconscientemente, seguiu suas instruções e, para sua surpresa,
A dor cedeu um pouco. Abriu os olhos e viu a expressão dele. Não fria, mas tomada de preocupação, arrependimento, amor. Seu coração vacilou. Teria ele mudado? Ou era apenas o papel de médico que desempenhava? Ela cerrou os lábios, forçando-se à frieza. Não confio em ti, Miguel. Ele apertou sua mão com firmeza, e cada palavra veio grave, marcada no ar. Então não confie em mim. Confie no médico. Eu vou salvar você e a nossa filha. Nossa filha. As duas palavras lhe cortaram fundo. Um misto de indignação e emoção a sufocou. Ele tinha direito de dizer. Laz, depois de tudo, virou o rosto, lágrimas caindo. Em seu ventre, Clara pareceu se mover, como se respondesse àquela frase. O ambiente carregava uma tensão palpável. As enfermeiras seguiam suas tarefas, conscientes de que viviam não apenas um parto, mas um duelo entre traição e amor. Miguel ordenou com firmeza: intensifiquem o monitoramento. Preparem para a eventual cesariana. O som metálico dos instrumentos ecoou sob a luz forte. O medo voltou rasgando-a. Isabela corou alto. Se algo acontecer comigo ou com ela, eu nunca vou te perdoar. Miguel inclinou-se até perto, os olhos ardentes. E se tudo der certo, Isabela? Talvez um dia você consiga. Aquelas palavras bateram contra a porta que ela havia trancado no coração. Isabela não respondeu, mas as lágrimas que mancharam o travesseiro eram a confissão. Ela não estava pronta para perdoar. No entanto, ali, naquela sala gelada, sob a luz branca impiedosa, uma pequena fissura surgira no muro que ela erguera. E o destino a obrigava a enfrentar a pergunta mais dolorosa de sua vida. Será possível confiar outra vez? O ar da sala tornou-se sufocante, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado pela tensão entre os dois. Isabela jazia na maca, o rosto pálido, os olhos cerrados tentando fugir da realidade. Mas a realidade tinha rosto, o de Miguel. A postura firme de médico que comandava a equipe, e aqueles olhos profundos, cheios de dor. Uma contração violenta a fez contorcer-se. O grito dela rompeu o silêncio pesado. Uma enfermeira se aproximou, mas Miguel ergueu a mão em recusa. Inclinou-se, segurou a mão de Isabela e ordenou com voz firme: Isabela, olha para mim. Concentra-te na respiração. Inspira, expira. Ela abriu os olhos e encontrou o olhar dele. Por um instante, foi lançada ao passado. Aquelas mesmas pupilas já a haviam contemplado com paixão, murmurando: amo-te, nas noites de Alfama. Agora ainda havia emoção, mas diferente. Não orgulho, e sim remorso, ansiedade. Isabela rompeu em pranto, tanto de dor quanto de revolta. Gritou, a voz falhando: não digas o meu nome. Tu não tens esse direito. A equipe estacou. As palavras dela soaram como lâmina cortando o ar. Miguel hesitou, os lábios trêmulos, antes de responder, respirando fundo para manter a calma. Tens razão, mas neste momento, não sou apenas Miguel. Sou o médico que vai salvar você e Clara. O nome da filha caiu como peso sobre o peito de Isabela. Ela riu amargo, entre lágrimas. Clara, agora é a nossa filha? Tu, que fugiste quando soubeste dela. O coração de Miguel se contraiu, como golpe de faca. Não rebateu, apenas apertou mais forte a mão dela, tentando transmitir-lhe alguma força. Os olhares cruzados das enfermeiras diziam tudo. Sabiam que ali não era apenas um parto, era uma batalha íntima. Mas, acima de tudo, havia uma vida pendendo de um fio. Outra contração a fez gritar, o suor encharcando-lhe a pele. Miguel inclinou-se ainda mais, o rosto tão próximo que seu fôlego roçava nela. Não estou aqui para te ferir. Estou aqui porque não vou falhar outra vez. Isabela soluçou, enrompante. Já falhaste, Miguel. Falhaste no dia em que me deixaste sozinha. A acusação ressoou como trovão. Miguel fechou os olhos, a memória do passado queimando. A mala na porta, o olhar suplicante dela, sua própria covardia ao virar as costas. Ele apenas conseguiu murmurar: sei, e vou carregar esse erro para sempre. Mas não vou repetir. Isabela desviou o rosto, lágrimas escorrendo pelo travesseiro. Sentia o corpo e a alma se partirem em pedaços. Uma enfermeira anunciou: contrações a cada 2 minutos. Dilatação lenta. Miguel assentiu,
Tenso, o tempo não estava a favor deles, mas sua mão não abandonava a dela. Tremia, mas firme. Isabela percebeu, aterrorizada. Ainda sentia segurança naquele toque. Mesmo odiando, mesmo repelindo, encontrava nele uma frágil paz. E isso a dilacerava ainda mais. O monitor cardíaco apitou irregular. Frequência fetal a oscilar, doutor. Alertou uma enfermeira. Miguel inclinou-se, o semblante endurecido. Deu ordens rápidas. Intensifiquem o monitoramento. Preparem oxigênio. Isabela ouvia os termos técnicos, mas seu coração só gritava: como confiar em quem já as abandonara? Outra onda de dor a atravessou. Ela gritou, o corpo arqueado, as mãos crispadas no lençol. Miguel segurou-a novamente, firme, quase implorando. Olha para mim, esquece todo o resto. Respira comigo. Tu consegues, Isabela. Ela quis repelir, gritar que não precisava dele, mas aqueles olhos firmes e atormentados não permitiram. Cedeu, acompanhando a respiração. E, surpreendentemente, o caos cedeu um pouco. A verdade brutal lhe atingiu. Por mais que o odiasse, precisava dele para não sucumbir. Isso a fez soluçar ainda mais. Não devias estar aqui, murmurou. Miguel inclinou-se. Voz baixa, mas irredutível. Talvez. Mas estou. E não vou embora. A frase ecoou sob a luz branca, como voto desesperado, mas solene. As enfermeiras prosseguiam, em silêncio respeitoso. Todas sabiam. Não havia anestesia capaz de apagar aquela dor. Isabela virou o rosto, lágrimas descendo. Queria cortar todos os laços, mas ao mesmo tempo agarrar-se a eles. Seu coração era puxado em direções opostas. O passado da traição e o presente da ameaça de perda. Miguel observava-a, destroçado. Via no olhar dela não só ódio, mas também medo e algo mais ínfimo, frágil, mas real, a necessidade de acreditar nele. Uma enfermeira informou. Dilatação quase completa, mas sinais instáveis. Miguel respirou fundo, a voz firme. Vamos acelerar. Precisamos agir agora. Isabela mordeu os lábios, lágrimas escorrendo. Sem forças para lutar, ainda assim murmurou, entre soluços: se falhares comigo outra vez, eu nunca vou perdoar. Miguel tocou seu rosto, os olhos ardendo. Não vou falhar. Juro. Naquele instante, Isabela compreendeu. Não lutavam apenas pelo nascimento de uma vida. Lutavam contra o passado, contra feridas abertas, contra escolhas que os haviam separado. E entre o bip dos monitores, o ritmo apressado dos passos e o pulsar frenético de corações, Isabela aceitou a verdade cruel. O destino a obrigara a enfrentar Miguel no lugar mais cruel, em meio à dor e à beira da vida e da morte. A sala de emergência transformara-se em campo de batalha silencioso, onde cada respiração de Isabela e cada batimento de Clara eram vigiados como armas e munições de uma guerra invisível. A luz branca dos refletores expunha tudo: feridas, lembranças, verdades que não podiam ser negadas. Isabela estava exausta, o corpo encharcado de suor, os cabelos grudados no rosto. Uma contração violenta a fez arquear-se na maca, soltando um grito rouco que ecoou pelo ambiente. A dor queimava cada nervo, mas junto dela vinha a vergonha. Suportar este instante diante de Miguel, o homem que a havia abandonado. Ele estava ali, ao lado, voz firme, profunda, carregada de peso. Isabela, respira comigo. Olha para mim. Inspira fundo. Isso, agora solta devagar. Ela virou o rosto, recusando vê-lo, mas o corpo atraiu, acompanhou o ritmo dele, e estranhamente, a dor cedeu um pouco, o suficiente para aguentar mais um minuto. A contradição a dilacerava. A mente ordenava ódio, rejeição, mas o instinto de sobrevivência agarrava-se àquela mão. Entre lágrimas, riu amargo. Engraçado, fugiste quando eu mais precisei, mas agora ages como salvador. Miguel estacou, os olhos escurecendo. Respirou fundo antes de responder, a voz embargada, mas decidida. Não sou salvador, não sou herói. Só sou alguém que não vai fugir desta vez. As palavras cravaram-se no peito dela como punhal. Isabela sentiu o coração latejar, dividido. Parte ansiava acreditar, parte gritava para nunca mais confiar. Uma enfermeira anunciou. Batimentos da bebê, em queda leve. Doutor. A tensão cresceu de imediato.
Miguel lançou um olhar rápido ao monitor, endurecendo o semblante. Monitoramento intensivo. Vamos acelerar o processo. O coração de Isabela disparou. O medo tomou conta. Viruse para ele, chorando. Não confio em ti. Miguel apertou sua mão com força, os olhos ardendo sob a luz fria. Então não confie em mim. Confie em você. A sua força é o que vai salvar a Clara. As lágrimas correram em jorro. Nunca se sentira tão vulnerável. E o paradoxo cruel era este. A única mão que tinha para segurar era a do homem que a traíra. Outra contração rasgou-lhe o corpo. Ela gritou, convulsionando. Miguel inclinou-se, colando a testa na dela, a voz como ordem de batalha. Olha para mim. Respira. Não estás sozinha. Isabela sentiu-se despedaçar. De um lado o rancor, do outro a vida de Clara. E entendeu. Não havia escolha senão agarrar-se à voz dele, ao comando dele, à presença dele. O monitor apitava em ritmo frenético, como tambores de guerra. As enfermeiras trocavam instruções rápidas, os rostos tensos. Cada som realçava o fio tênue entre sobrevivência e perda. Miguel manteve-se firme ao lado dela, ditando ordens. Preparem campo cirúrgico. Se a dilatação não evoluir, cesariana imediata. A palavra cesariana relau Isabela. Ela arregalou os olhos, suplicando. Não, eu não quero. Miguel aproximou-se, o rosto tão perto que o hálito dele tocava sua pele encharcada. Isabela, é a única forma de salvar você e a Clara. Confia em mim só desta vez. As lágrimas transbordaram. Confia em mim. Frase que já ouvira nos tempos felizes, antes de tudo ruir. Agora dita ali, soava como sentença cruel. Quis gritar que nunca mais acreditaria, mas a dor a reduziu a soluços entrecortados. Se algo acontecer, eu nunca vou te perdoar. Miguel acariciou-lhe o rosto, o olhar misto de dor e determinação. Nada vai acontecer. Eu juro pela vida da nossa filha. O barulho metálico dos instrumentos ecoou. O brilho cortante do bisturi refletiu nos olhos de Isabela, fazendo-a gelar. Ela agarrou a mão dele com desespero, como se fosse sua única âncora. O passado voltou em avalanche. A mala na porta, o bater da porta, os olhares de reprovação da família, o silêncio das noites sozinha. Tudo se misturava ao presente. Ele ali, prometendo não fugir. Isabela não sabia se podia acreditar, mas naquele instante, a vida de Clara valia mais do que todas as respostas. Pressão da paciente em queda avisou uma enfermeira. O coração de Miguel disparou. Ele ergueu a voz, firme, sem hesitar. Vamos agir. Já, Isabela soluçava, a mão trêmula apertando ainda mais a dele. Com olhos turvos de lágrimas, sussurrou, Miguel, se falhares, é o fim. Ele encostou a testa na dela, a voz baixa mas inabalável, eu não vou falhar. As luzes cirúrgicas acenderam com violência, inundando o ambiente. O som dos instrumentos preparando-se soou como anúncio de batalha. Não era apenas Clara que lutava para nascer. Naquela sala, Isabela e Miguel também lutavam contra o passado, contra a mágoa, contra o peso de escolhas que os haviam separado. E entre bisturis e monitores, ódio e vida se entrelaçavam, obrigando-os a enfrentar, juntos, o momento mais cruel de todos, o limiar entre morte e renascimento. A luz branca dos refletores cirúrgicos recaía sobre o corpo de Isabela, tornando cada detalhe cortante, implacável. Não havia espaço para dúvidas. A equipe a cercava, os gestos rápidos e precisos, os metais tilintando como sinos que anunciavam uma batalha de vida ou morte. Isabela permanecia imóvel, respirando em ritmo curto e ofegante, a testa coberta de suor, os olhos marejados. Sentia-se mínima, frágil, como folha levada por correnteza violenta. E, no entanto, ao lado dela, Miguel apertava sua mão calor que era ao mesmo tempo consolo e tormento. Vai ficar tudo bem, murmurou ele. Voz rouca, mais prece que certeza. Pressão instável, doutor relatou uma enfermeira. Miguel assentiu, o olhar firme apesar da tensão. Vamos com calma, mais rápido. Preparar anestesia. Isabela quis protestar, gritar que não queria nada, apenas que Clara sobrevivesse. Mas da garganta seca só saíram soluços. As lágrimas escorreram pelo travesseiro e num fio de voz ela sussurrou. Só quero que ela viva.
Miguel a ouviu. Cada sílaba o atravessou como punhal. Inclinou-se, murmurando junto ao ouvido dela. Ela vai viver, eu prometo. A promessa a fez chorar mais forte. As lembranças invadiram o sorriso dele à beira do Tejo, o abraço nas noites de inverno e, por fim, a porta fechada no dia em que partiu. Tudo se confundia, deixando-a perdida entre fé e rancor. A lâmina tocou a pele. Isabela estremeceu, esmagando a mão dele até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele aproximou a testa da dela, guiando. Respira. Respira comigo. Eu estou aqui. O tempo suspendeu-se. Na sala, só havia o bip constante do monitor, a respiração entrecortada de Isabela e a voz grave de Miguel sustentando o compasso. E então, o instante chegou. Um choro agudo, forte, rompeu o ar. Isabela abriu os olhos, lágrimas irrompendo junto com um sobressalto de felicidade. Clara, murmurou, quase sem voz. Miguel, mãos trêmulas, ergueu o pequeno corpo vermelho e úmido. Seus olhos marejaram, o peito apertado como se todo o universo coubesse naquela criança. Envolveu-a em um pano, aproximou-se de Isabela, a voz quebrada pela emoção. Ela é perfeita, a nossa filha. Isabela estendeu os braços, recebendo Clara. O calor da pele da filha contra o peito atravessou-lhe o corpo como corrente elétrica. Clara se aconchegou, encostando o rosto, o choro diminuindo. Isabela sorriu em lágrimas, a mão trêmula acariciando o rostinho miúdo. Oi, meu amor, a mamãe está aqui. E por um momento, não havia dor, nem rancor, nem medo. Só uma verdade absoluta. Clara havia chegado, através de sangue, lágrimas e feridas ainda abertas. Miguel permaneceu de pé, em silêncio, observando. As lágrimas escorreram pelo rosto, caindo na máscara e nas luvas frias. Seu coração se quebrava e renascia ao mesmo tempo. Parecia que o pesadelo havia terminado, mas o destino não soltara as rédeas. De repente, o monitor disparou um alarme. O bip acelerado cortou a sala. Hemorragia, gritou uma enfermeira. O lençol se tingiu de vermelho sob a luz branca. Isabela arquejou, o corpo tremendo, o olhar tomado pelo pânico. Não temia por si, mas pela filha em seus braços. Miguel rapidamente tomou Clara, entregando-a a uma enfermeira para aquecer. Virou-se de volta, o rosto rígido, o olhar afiado como bisturi. Sua voz ecoou firme, sem titubear. Com pressas. Transfusão pronta. Vamos estabilizar já. A equipe entrou em ação. O metal dos instrumentos ressoava, passos se atropelavam, a urgência vibrava em cada gesto. Para Isabela, os sons formavam um hino de julgamento. Ela murmurou frágil, em lágrimas. Eu não quero morrer. Não agora. Miguel inclinou-se sobre ela, os olhos ardendo. Você não vai morrer, Isabela. Eu juro pela vida da nossa filha. As lágrimas dela escorreram. Na confusão de vozes e toques médicos, só conseguia focar nos olhos dele os mesmos que um dia a deixaram, mas que agora eram o único porto a que podia se agarrar. Luta comigo, Isabela. Não desista agora, sussurrou ele junto ao ouvido dela. O corpo dela tremia, cada respiração parecia a última. Mas, no fundo, brotava uma centelha à força de mãe que ainda não ouvira a filha chamá-la, que ainda não a embalara tempo suficiente. A equipe seguia em ritmo frenético. Sangue corria pela transfusão. A pressão começava a responder. E após minutos que pareceram eternidade, o monitor se regularizou. Ritmo estabilizado, doutor anunciou uma enfermeira. Miguel retirou as luvas, o suor escorrendo pelo rosto. Os ombros tensos até a exaustão, finalmente cederam num suspiro. Aproximou-se, tocando de leve o rosto de Isabela. Você conseguiu, vocês duas conseguiram. Isabela abriu lentamente os olhos. As lágrimas se misturaram ao cansaço, mas havia brilho ali não só de dor, mas de emoção. E através da visão turva, ela viu Miguel, não o médico frio, mas o homem que amara, agora diante dela, com um olhar repleto de arrependimento e desejo de redenção. Clara choramingou ao lado, como trilha sonora suave para o milagre. Isabela sorriu fraco, estendendo os braços para receber, lá de volta. Apertando a filha contra o peito, beijou-lhe a testa e murmurou, você é a minha vida, meu amor. Miguel permaneceu em silêncio, lágrimas nos olhos. Dentro dele, formava-se um voto que não precisava de palavras.
Daquele instante em diante, ele jamais voltaria a virar as costas. O amanhecer despontava sobre Lisboa. Os primeiros raios suaves atravessavam as frestas das janelas do hospital, iluminando corredores ainda impregnados de cheiro de antisséptico. Lá fora, a cidade despertava com o tilintar dos bondes, mas, no quarto de recuperação, o tempo parecia suspenso. Isabela repousava na cama, exaurida após a batalha pela vida. O rosto pálido, mas sereno, os cabelos soltos sobre o travesseiro, os lábios entreabertos como se murmurassem um sonho. Ao lado, no bercinho, Clara dormia enroscada em mantas cor-de-rosa, a respiração suave como a mais terna melodia. Miguel estava sentado na cadeira próxima, o corpo curvado para a frente, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos em Isabela. Não saíra dali durante toda a noite, nem mesmo depois de a equipe confirmar que mãe e filha estavam estáveis. O rosto marcado pela vigília, os olhos vermelhos de cansaço, mas acesos por uma determinação inabalável. A lembrança do lençol tingido de sangue ainda lhe latejava no peito o momento em que acreditou que as perderia para sempre. Se isso tivesse acontecido, sabia que jamais se perdoaria. Um ruído leve o fez erguer a cabeça. Isabela abriu os olhos lentamente. A luz da manhã pousou em seu rosto, revelando olheiras fundas, mas também um brilho vivo. Ela olhou para o berço e sorriu cansada ao ver Clara adormecida. O sorriso, contudo, se apagou quando seus olhos encontraram os dele. A realidade a golpeou novamente. A voz rouca, quase um sussurro, escapou. Você ainda está aqui. Miguel assentiu, firme, não podia ir embora. Não depois de tudo. Isabela desviou o olhar para o teto. A raiva voltou, mas sem a mesma força um carvão em brasa mais do que uma labareda. Você sempre foi bom em ir embora, Miguel, murmurou, cortante. Achei que faria o mesmo outra vez. Ele baixou a cabeça, absorvendo cada palavra como lâmina. Respirou fundo e respondeu, a voz trêmula, mas convicta. Eu sei que falhei. Abandonei você quando mais precisava. Não existe desculpa. Isabela fechou os olhos, deixando uma lágrima escorrer. Recordou as noites solitárias, a barriga crescendo sem uma mão para amparar, os sussurros da família, os olhares de pena dos amigos e, acima de tudo, o silêncio da casa que antes era cheia de risos. Passei noites perguntando por quê. Soluçou. Ficava olhando para a porta, esperando que você voltasse. Nunca aconteceu. Miguel ergueu os olhos marejados. Não se esquivou, porque fui covarde. Tinha medo de não ser suficiente. Medo de repetir o erro do meu pai, que nunca esteve presente. Então fugi. Isabela encarou-o, a dor e a ira misturadas no olhar. Melhor para quem, Miguel? Para mim? Para Clara? Ou só para você? Ele fechou os lábios com força e assentiu. Para mim. Pensei só em mim. E me arrependo todos os dias. O silêncio desceu pesado. A única música era a respiração tranquila de Clara, prova de que a vida seguia apesar de tudo. Isabela voltou-se para a filha. A mão trêmula acariciou a mãozinha miúda. A dor ainda pulsava, mas havia também algo mais suave brotando dentro dela. Quisesse ou não, Miguel estivera ali, lutando para salvar as duas. Ela ainda não o perdoava. Não ainda, mas pela primeira vez, sentiu a muralha do coração rachar. Um choro suave rompeu o silêncio. Clara se agitou, as mãozinhas agitadas no ar. Instintivamente, Isabela inclinou-se, a voz doce. Mamãe está aqui, meu amor. Mas Miguel foi mais rápido. Levantou-se, pegou a bebê com a delicadeza de quem carrega um tesouro. Balançou-a levemente, murmurando, calma, pequenina, o papai está aqui. A palavra papai atingiu Isabela em cheio. Ver Miguel aconchegando Clara despertava nela um turbilhão contraditório. Um alívio em saber que a filha recebia carinho paterno e uma dor lancinante por recordar que ele já negara esse papel. Clara cessou o choro, abrindo os olhos para encarar o pai pela primeira vez. Miguel quase perdeu a voz, sorrindo com lágrimas nos olhos. Ela olhou para mim. Isabela desviou o rosto, escondendo as próprias lágrimas. Mas no íntimo, sentiu a muralha desmoronar mais um pouco. Miguel colocou a bebê nos braços dela. Isabela a acolheu, beijando-lhe a testa, murmurando, você é tudo o que eu preciso, Clara. Miguel voltou a sentar-se, o olhar fixo nelas, a voz trêmula, quase súplice. Isabela,
Não espero perdão agora. Só peço uma chance de merecê-lo. Ela permaneceu em silêncio. As palavras dele eram lâminas. Feriam, mas também abalavam sua resistência. Suspirou, fitando a filha. Eu não sei se consigo perdoar. Miguel assentiu, seriou. Então não perdoe. Apenas deixe-me ficar. Deixe-me provar. O quarto mergulhou novamente em quietude. A luz do sol desenhava tons dourados sobre os três. Isabela não respondeu, mas também não o expulsou. Para Miguel, aquilo já era uma fagulha de esperança. Sabia que a estrada da redenção seria longa e cheia de espinhos, mas pela primeira vez sentia que estava no caminho certo. Permanecer, não fugir. E Isabela, no fundo do coração, também reconhecia. Miguel não era mais o mesmo homem que partira naquela noite. Ainda não havia perdão, mas havia algo novo à presença dele. O homem que salvara Clara, ela ainda não o perdoava, mas pela primeira vez o deixou ficar. E esse já era o primeiro passo de uma nova jornada, uma jornada entre a vida e a redenção. Depois de alguns dias de recuperação, o hospital liberou Isabela. Lisboa acordava sob um sol suave de manhã. As ruas de Alfama ganhavam vida com pregões e passos de turistas. Mas dentro de Isabela, tudo ainda era um labirinto. Com Clara nos braços, ao atravessar o portão do hospital, sentiu-se ao mesmo tempo leve e esmagada. Miguel caminhava ao lado, carregando as malas. Nem se aproximava demais, nem se afastava. Entre eles, um muro invisível das feridas ainda abertas. De volta ao pequeno apartamento, Isabela se sentou com Clara no colo. As paredes brancas, antes testemunhas de solidão, agora reverberavam o som suave da respiração da bebê. Mas a presença de Miguel no mesmo espaço tornava tudo paradoxal. Na primeira noite, Clara chorou sem parar. O choro estridente parecia perfurar cada nervo. Isabela, ainda frágil, tentava niná-la, mas as mãos tremiam, os olhos pesavam. Miguel se aproximou, pousando a mão no ombro dela. Deixa comigo, Isabela. Você precisa descansar. Ela hesitou, o olhar desconfiado, mas o choro da filha a fez ceder. Miguel tomou Clara nos braços, caminhou pelo quarto e começou a cantarolar uma velha canção de ninar. A voz rouca, mas quente, preenchia o espaço. Era a mesma melodia que um dia embalara Isabela em noites insones. Clara, pouco a pouco, se aquietou. Miguel a beijou na testa, os olhos marejados. Isabela, observando, sentiu o coração vacilar. Recordou as noites em que chorava sozinha, abraçada à barriga, sem ninguém ao lado. Agora, ver Miguel tão ternamente dedicado à filha, rachava suas defesas. Mas virou o rosto, repetindo a si mesma, não se iluda. Ele já partira uma vez. Poderia partir de novo. Depois de deitar Clara no berço, Miguel pegou uma manta e cobriu os ombros de Isabela. Você está com frio. Ela estremeceu. O gesto era íntimo demais, como nos tempos em que eram um casal. Apertou o tecido contra o corpo, desviando os olhos. Não respondeu, mas percebeu mais uma fissura no muro gelado que havia erguido. A noite seguiu, pontuada por choros intermitentes. Desta vez, Isabela não estava sozinha. Cada vez que Clara chorava, Miguel se levantava antes dela. Trocava fraldas, preparava mamadeira, embalava nos braços. Sem queixas, sem esperar agradecimento. Isabela observava em silêncio. Queria agarrar-se à raiva para não esquecer as mágoas, mas cada gesto dele a fazia vacilar. Será que Miguel havia realmente mudado? As noites seguintes foram semelhantes. Clara chorava por fome, desconforto ou simplesmente querendo colo. Isabela, ainda debilitada, muitas vezes adormecia mal deitava a filha. E todas as vezes, Miguel estava lá andando pelo corredor com a bebê ao colo, cantando baixinho sua voz áspera. Certa madrugada, Isabela acordou e o viu junto à janela. Clara dormia em seus braços, a luz da lua banhando o rosto de Miguel. Ele a olhava como se olhasse o próprio universo. A grande mão cobrindo o corpinho frágil transmitia proteção absoluta. O peito de Isabela se apertou, doce e doloroso ao mesmo tempo. Uma manhã, Clara chorava sem consolo. Isabela, exausta, quase desabou na cadeira. Miguel ajoelhou-se diante dela, a mão firme em seu joelho. Vai descansar. Eu cuido dela. Isabela quis recusar, mas os olhos dele firmes, decididos,
tão diferentes do olhar de quem um dia fugiu a convenceram. Ela entregou Clara, fechou os olhos e, pela primeira vez desde o parto, dormiu profundamente. Ao despertar, encontrou Miguel ainda sentado, a filha tranquila em seus braços, a cabeça dele apoiada no encosto, dormindo leve, mas sem soltá-la. A cena gravou-se em sua memória, provocando-lhe um nó na garganta. Os dias passaram. Miguel não cuidava apenas de Clara. Cozinhava refeições simples, lavava roupas, arrumava o apartamento. Cada ato era uma peça que preenchia o vazio que Isabela carregara sozinha por meses. Ainda assim, ela mantinha distância. Falava pouco, observava mais, mas começava a admitir para si. Ele não estava apenas ajudando, ele permanecia. Uma noite, Clara chorava de novo. Miguel a embalava, cantando baixinho. Isabela, recostada na parede, deixou escapar. Nunca imaginei ver você assim. Miguel ergueu o olhar suave e melancólico. Nem eu. Mas agora não consigo imaginar outra coisa. Isabela silenciou, o coração acelerado. Palavras simples, mas cheias de verdade. E contra sua própria vontade, plantaram em seu íntimo uma semente de esperança. As longas noites ao som do choro da filha já não eram apenas prova de resistência. Transformaram-se em testemunho da mudança de Miguel. E lentamente Isabela começou a perceber. O muro que erguera em torno de si estava, enfim, se desfazendo. Lisboa dormia em silêncio, o vento deslizando entre as vielas antigas. No pequeno apartamento, Clara respirava em ritmo sereno, já entregue ao sono. Na sala, sob a luz amarela de um abajur, Isabela permanecia enrolada em uma manta, os olhos perdidos na varanda. Miguel surgiu da cozinha trazendo 2 xícaras fumegantes, colocou uma diante dela e sentou-se em frente. Nenhum dos dois falou de imediato. Apenas o vapor do chá preenchia o espaço com aroma suave. Após um longo silêncio, Isabela suspirou. Nunca pensei que estaria aqui, dividindo noites com você outra vez. Miguel abaixou a cabeça, a voz grave, lenta. Eu também não, mas agradeço por não ter me expulsado. Ela o fitou, os olhos carregados de contradição. Queria perguntar por que agora? Por que somente depois de tudo destruído? As palavras, porém, ficaram presas na garganta. Por fim deixou escapar, trêmula. Você sabe o quanto me feriu? Miguel ergueu o olhar, os olhos marejados, e assentiu devagar. Sei. E carrego isso todos os dias. Isabela mordeu os lábios, apertando a xícara quente nas mãos. As lágrimas brilharam, mas manteve a voz firme. Eu estava sozinha. Cada consulta, cada noite de medo. A família virou as costas. Os amigos sumiram. Só restava eu e a Clara. E você não estava. Miguel estendeu a mão, quase tocando a dela, mas parou no meio do caminho. A voz rouca, despida. Eu era um covarde. Pensei que se fosse embora você estaria melhor sem mim. Mas era mentira. Era eu quem não sabia enfrentar o medo. Um riso amargo escapou de Isabela, entrecortado por lágrimas. Melhor sem você? Eu implorava por você, Miguel, e você fechou a porta. Ele baixou a cabeça, os ombros estremecendo. As palavras saíram como desabafo sufocado. Eu me odeio por isso. Mais do que você pode imaginar. O relógio da parede marcava o compasso no silêncio pesado. Isabela o observava. Não o médico confiante, mas o homem nu de suas culpas. Fechou os olhos, permitindo que as lágrimas corressem. Não sei se consigo perdoar. Miguel levantou o rosto, os olhos ardendo, a voz embargada. Não peça perdão agora. Só me deixe ficar. Só me deixe provar que não sou mais aquele homem. Ela abriu os olhos e encontrou nele uma chama sincera que a assustava. Porque se acreditasse de novo, poderia perder tudo mais uma vez. O silêncio se prolongou. Lá fora, os sinos de uma igreja ecoaram na madrugada, lembrando o peso das coisas imutáveis. Então Miguel respirou fundo. As palavras pesadas, arrancadas de dentro, pedi afastamento do hospital. Recusei convites, cirurgias, viagens, porque percebi que nada disso vale sem vocês. Isabela Virus, atonita. Miguel, que sempre colocara a carreira acima de tudo, que já a deixara para atender uma cirurgia em Paris agora, dizia ter aberto mão desse orgulho. Você fez isso? Murmurou, incrédula. Ele assentiu. Fiz. Porque quero estar aqui.
Não quero perder mais nada. Isabela apertou a manta contra o peito, o coração dividido. Uma parte queria acreditar, outra gritava para não ser tola, para não esquecer as noites em que a solidão a esmagara. A voz dela saiu fria, quase como defesa. Palavras são fáceis, Miguel. Você sempre falou bonito. Ele a encarou, firme. Então não acredite nas minhas palavras. Veja as minhas atitudes. O quarto mergulhou de novo em silêncio. Do quarto ao lado, Clara se mexeu suavemente, o som de sua respiração trazendo Isabela de volta ao presente. Ela suspirou, pesada. Eu não sei se consigo confiar outra vez. Miguel não desviou o olhar, os olhos marejados, mas resolutos. Eu também tenho medo. Medo de falhar de novo. Mas estou disposto a viver com esse medo, desde que seja ao seu lado. A confissão abriu uma fenda profunda na muralha de Isabela. Ela desviou o rosto, escondendo as lágrimas. Mas, no silêncio da noite, reconheceu. Ouvira o que sempre desesperou-se por escutar a admissão, a renúncia ao orgulho, a decisão de permanecer. Não respondeu, mas também não o afastou. E para Miguel, isso já era esperança. Naquela madrugada, Isabela ficou muito tempo no sofá, ouvindo o tic-tac do relógio e os passos suaves de Miguel recolhendo as xícaras. Dentro dela, uma nova batalha se iniciava não mais entre vida e morte, mas entre perdão e rancor, entre o medo e o desejo secreto de amar outra vez. Lisboa despertava banhada pelo dourado do sol nascente. Da janela do pequeno apartamento, ouvia-se o pregão dos vendedores de peixe e, ao longe, o fado suave vindo de um café. Era a sinfonia de um novo dia. Isabela permanecia junto ao berço, contemplando Clara sorrir no sono. Tocou de leve a mãozinha da filha, sentindo a pulsação frágil e cheia de vida. O coração dela se aquietou. Os meses de dor e medo dissolviam-se naquele instante. Atrás dela, Miguel surgiu da cozinha com 2 xícaras de café. Colocou uma sobre a mesa. A voz baixa, bom dia. Isabela assentiu. Já não desviava o olhar dele como antes, mas ainda hesitava em sustentar o contato por muito tempo. Entre eles havia distância, não mais uma muralha de ferro, mas uma ponte frágil esperando ser reconstruída. Naquela manhã, Miguel manteve-se ocupado. Trocou fraldas, arrumou a cozinha, lavou roupas. Isabela observava em silêncio. Cada gesto simples a desconcertava. Não era o Miguel arrogante do passado, mas alguém aprendendo a permanecer. À tarde foram ao parque próximo. O sol de primavera iluminava as árvores dançantes. Crianças brincavam, idosos caminhavam. Miguel ergueu Clara no alto, e a gargalhada da menina soou como melodia capaz de apagar sombras antigas. Sentada no banco, Isabela deixou uma lágrima cair não de dor, mas de emoção. Percebeu, Clara não apenas lhe dera a vida, mas também a chance de uma família renascida das cinzas. Miguel se aproximou, Clara ainda nos braços. Com a voz cautelosa perguntou, posso continuar tentando? Isabela fitou a filha, depois os olhos dele. Ainda havia cicatrizes, mas também uma centelha de luz. Respondeu baixinho, pode, mas um passo de cada vez. O sorriso dele tremeu, mas foi sincero. Não era o perdão completo, mas era a oportunidade. E ele a seguraria com todas as forças. O sol subiu alto, banhando a cidade em brilho intenso. No parque, 3 figuras juntas, mãe, pai e filha, compunham a simplicidade mais bela. Um lar refeito. Isabela sabia. O caminho adiante ainda seria árduo, mas, pela primeira vez em meses, sentia que o amanhecer também era do seu coração. À noite, o crepúsculo pintava Lisboa de dourado. Na varanda, Isabela embalava Clara, o vento trazendo o aroma de café da rua. Miguel apareceu com uma manta e a colocou sobre os ombros dela. Ficou ao lado em silêncio, ambos olhando a cidade acender-se sob o entardecer. Depois de um longo momento, Isabela murmurou, ainda tenho medo. Medo de acreditar em você e me machucar outra vez. Miguel virou-se, o olhar despido de orgulho. Eu também tenho medo, mas aprendi que coragem não é ausência de medo, é ficar apesar dele. Isabela olhou para Clara, que respirava tranquila nos braços dela. Aos poucos, o medo em seu peito se suavizou. Compreendeu. Perdoar não era apagar o passado, mas impedir que ele ditasse o futuro. Virou-se para Miguel, a voz serena.
Um passo de cada vez. Mas, vamos tentar. Ele quase se engasgou com a emoção. Não disse nada. Apenas tomou-lhe a mão. E, pela primeira vez em muitos meses, ela não retirou a sua. Naquele instante, lado a lado, com Clara aninhada, Lisboa iluminada diante deles, não havia promessas cor-de-rosa nem ilusões de perfeição. Havia apenas uma decisão: seguir juntos, apesar das feridas. Mais tarde, quando Clara já dormia no berço, Isabela observou Miguel embalando a filha com infinita paciência. Um sorriso suave escapou de seus lábios, junto a um sussurro. Talvez este seja o verdadeiro recomeço. Miguel a ouviu, ergueu o olhar, e nele não havia mais ruínas do passado. Havia esperança frágil, mas real. Lá fora, outro amanhecer já se anunciava, e desta vez, Isabela sabia. Não caminharia sozinha.